Então eu quero falar sobre isso, o desafio de confiar em Deus, e vou falar aqui sobre 3 problemas que os líderes precisam vencer a fim de confiar em Deus. O que mais o líder enfrenta são problemas, então esses aqui não deveriam ser diferentes. Mas ou você os vence, ou você não confiará em Deus. E esse vai ser o grande dilema da sua e da minha vida, tá? Então o primeiro problema que o líder ou os líderes precisam vencer a fim de confiar em Deus é o problema do coração. E esse talvez o maior de todos. Parece uma narrativa corriqueira, né? Porque diz que Jesus começa a ser apertado por uma multidão, ele estava junto ao lago de Genezaré, que nos outros evangelhos, né, por uma perspectiva de talvez estar só naquele local, é chamado de mar, mas Lucas fala, não, é um lago, um grande lago. E fala que Jesus então começa a ser apertado pelas multidões, ele viu 2 barcos junto à praia, e vendo que os pescadores, e talvez ainda não era o momento, mas já haviam desembarcado, estavam lavando as redes, Jesus pede para que cedesse um daqueles barcos para que ele se aproximasse um pouco, ou se afastasse um pouco, né, da praia ali, e de lá ele pudesse ensinar as pessoas. Parece a cena mais comum do mundo, né? Depois que Jesus se torna uma pessoa conhecida, que cura, que liberta, tem uma multidão seguindo ele, apertando ele, é uma confusão. Às vezes os discípulos até parecem insegurança, né, tentando empurrar, dar espaço e tal. Então isso é comum. Quando Jesus se tornou alguém conhecido, fosse nas ruas, fosse à beira da praia ou em casas, ele estava sempre pressionado ou apertado por uma multidão, mas ele não perdia a sua ênfase de ensinar, e ele foi ensinar. E em meio ao seu ensino, ele vai fazer um desafio a um dos pescadores. E aí aqui começa uma mudança profunda na vida dele, na vida de seu irmão André e na vida de outros 2 pescadores que são Tiago e João. Então vejam que Lucas, diferente dos outros evangelhos que falam que só Jesus estava passando à beira-mar e chamou os pescadores para segui-lo, Lucas vai contar uma história do que aconteceu. Essa história parece muito com aquela de João 21. Só que aqui Jesus está no início do seu ministério e lá ele está no fim. Lá ele queria ter uma conversa pessoal com Pedro, que o havia negado. Lembra? Jesus aparece, alguém fala, Simão é o mestre, ele vai lá nadando, e Jesus, depois de comer com eles, vai ter uma caminhada com Pedro, onde ele vai, assim como Pedro negou 3 vezes, vai agora falar com Pedro, vai fortalecer a Pedro, para que ele pudesse vir a ser o grande líder que foi quando nós lemos a narrativa de Atos. Mas aqui é o início de tudo para esses homens. E vejam que há um problema aqui que precisa ser resolvido, e ele vai ser resolvido da seguinte forma, e é preciso que eu e você entendamos isso. Verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob sua palavra lançarei as redes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você só teve um dia mal no seu trabalho? Você só teve um dia que não deu certo as coisas? Então, isso aqui é a coisa mais comum. Está vendo? Agora você fala assim, não, pastor, comigo também aconteceu isso. Só uma vez que eu tive problema no trabalho. Só uma vez que eu tive problema com a minha esposa. Só uma vez que eu tive um problema lá na universidade. Só uma vez que meu carro deu problema. Só uma vez que eu tive que pagar um boleto e eu não tinha dinheiro. Aí pronto, aí eu vou dizer que você está numa categoria acima de todo mundo. Agora, se você fala, não, isso é a coisa mais comum. Quase todo dia eu chego em casa e penso em mudar emprego, penso que eu não... Se você não estudou, você fala, é porque eu não estudei. Se você estudou, você fala, é porque eu errei, escolhi errado. Todo mundo arruma uma desculpa, mas dias maus em trabalho, todo mundo tem. Então não me parece nada demais aqui a questão de falar assim, olha, não deu certo. Essa noite nós não pegamos nada. E deve ser duro, né, para você que é um pescador experiente, ficar a noite inteira, e deve ser frio. Eu digo que deve ser frio porque eu não vou de jeito nenhum lá, tá? Deve ser frio, ruim, e não pega nada. Não é que ele não pegou, não é que ele pegou 3 ou 4 peixes, ele não pegou nada. E pior de tudo, você ainda tinha que lavar a rede sem pegar nada. Aí é dureza, né, gente?
Sabe quando você chega em casa decepcionado que as coisas não dão certo? É sobre isso que fala. Por isso que a questão aqui de confiar em Deus, o problema não está no seu trabalho, não está no seu casamento. O problema está no seu coração. Vai falar, aqui ó, por exemplo, eu sou pastor. Se eu começar a contar as minhas frustrações no ministério, você vai sentar e chorar. Mas são minhas frustrações. Deus nunca falou para mim que as coisas seriam assim. Por exemplo, eu como pastor, o que eu quero? Eu quero pregar daqui, que você saia daqui com a sua vida mudada. Que você nunca mais dê trabalho para ninguém, nem para mim. Acontece? Não, porque senão eu não daria trabalho para você. Não funciona assim. Mas não é assim. Eu já falei, fui pregar ali na igreja de Piratininga, ainda falando, falei, nossa, irmãos, uma das grandes decepções do meu ministério é que, nossa, como eu gostaria de poder chegar numa igreja e falar, nossa, eu já encaminhei, e olha que eu não mando ninguém, quem manda é Deus, mas fala assim, já mandei 15 pessoas para o sagrado ministério, nossa, eu já ordenei não sei quantos pastores, mas eu não faço nada disso. É isso, o que eu estou tentando dizer para vocês é assim, o script não é meu. Eu sou um ator. Ou pode até me considerar um figurante, não tem problema, mas é isso que eu sou. Não sou eu que escrevi a minha história. Eu não defino o que eu vou ser ou o que eu vou deixar de fazer. Eu não defino que eu vou ser famoso, que eu vou ser melhor do que isso e aquilo. Esse é o problema da minha e da sua frustração. É que nós queríamos as rédeas da nossa vida, da nossa história, para escrevê-la do nosso jeito. E eu já aviso que ficaria muito mal. Mas a gente continua acreditando. Por isso que nós não confiamos em Deus. Por exemplo, não quero criar uma crise aqui, mas eu vou criar. Se você chegar hoje em casa para sua mulher e falar, Deus está mandando a gente mudar lá para Franca, igual eu falei hoje de manhã, você vai criar uma crise. E não vem me procurar aqui não. Vai ou não vai? Você, a sua mulher vai falar, é mesmo, eu também estou entendendo isso. Aí você fala com seus filhos, nossa, eu não vi a hora de você falar isso. Isso nunca acontece. O nosso problema está no coração. Por isso que quando diz aqui que Jesus, ou melhor dizendo, que Pedro fala assim, sob a tua palavra eu vou lançar. Porque o que Jesus falou para ele? Faze-te ao largo e lança as redes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu espero que você tenha a resposta e concorde comigo. Você acha que ele não jogou daquele lado? Quem aqui acha assim, não, Pedro não jogou daquele lado? Eu tenho certeza que ele jogou de todos os lados e não pegou nada. Então, sabe quando você está no seu ofício e alguém dá um palpite? Por exemplo, você não entende nada de vendas, aí você chega para um vendedor e fala, olha, mas eu acho que se você fizer assim, você vai vender mais. Geralmente a gente não responde, né? Mas se a gente pudesse responder, a gente ia falar, rapaz, você não sabe de nada. Deve ser igual quando a gente chega no médico e fala assim, então, doutor, eu olhei lá no Google, e lá no Google estava falando que isso aqui que eu tenho, tal, tal. O médico deve olhar para a gente assim e falar, meu Deus, eu estudei 6 anos, paguei o olho da cara. Fiz uma residência, o cara veio aqui, viu no Google. Ele está querendo me ensinar. Acho que ele só quer que eu carimbe a receita, porque senão ele não tem como comprar. E isso acontece em qualquer ofício. Talvez essa foi a vontade de Pedro em falar para Jesus, falar, mestre, o senhor é um ensinador. No máximo o senhor trabalhou lá com o pai do senhor como carpinteiro. De pescaria entendo eu. Mas a confiança entra justamente aqui, quando as coisas não estão como eu e você queremos. Mas nós ousamos contrariar o nosso coração e acreditar em Deus. Sob a palavra do Senhor eu vou fazer isso. Não estou nem com muita vontade. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. E você, como crente, está sempre nessa situação. Eu nunca vi um crente com dinheiro para ajudar alguém. Falar, não, já que eu estou com bastante dinheiro aqui, então eu vou ajudar as pessoas. Eu nunca vi um crente ou uma família crente toda arrumadinha para falar assim, bom, já que minha família está arrumadinha, Deus, eu me disponho para servir ao Senhor. Nunca vi. Não funciona assim. Funciona da seguinte forma. Pai, minha vida às vezes está uma confusão aqui. Mas é sob a palavra do Senhor que eu vou obedecer. Eu não quero ir para essa cidade, ou para aquela. Ou não quero ficar onde eu estou. Mas sob a sua palavra eu vou ficar aqui. Porque eu começo a compreender que eu não sou e não estou no controle da minha vida. Quem manda é o Senhor. Então eu quero ver os grandes feitos do Senhor. A maioria de nós não vê os grandes feitos de Deus porque não tem coragem ou não ousa confiar em Deus. Então, irmãos e irmãs, o primeiro problema nosso de confiar em Deus é um problema do nosso coração.
Deixa eu seguir aqui, porque um problema está ligado ao outro. O segundo problema que os líderes precisam vencer, a fim de confiar em Deus, é o problema da circunstância. Veja o verso 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Bom, se Deus encher a minha vida de sustento, de coisas, eu confio nele. Geralmente não é assim mesmo. Se Deus manter o meu emprego, se Deus me ajudar a pagar minhas contas, se meu filho não for viciado, se meu filho for educado, se meu filho não abandonar, olha, eu vou ficar firme na presença de Deus. Mas às vezes quando as coisas ficam contrárias, a primeira coisa que a gente fala é, eu acho que Deus não me ama, Ele ama mais o meu vizinho, Ele ama mais o pessoal daquela igreja ou daquela outra. Circunstâncias. Não há um texto bíblico que nos manda olhar para as circunstâncias. Mas há vários que dizem o seguinte: olhe para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas horas mais difíceis, confie em Deus. Nós cantamos aqui cantar é bonito. Esse penúltimo cântico, dá vontade até de dançar. E olha que eu não gosto de dançar, né? Mas você viu o que você cantou? Quando as trevas me cercar, cantar eu vou. Você está cantando mesmo, a hora que a coisa aperta? Nós cantamos. A melodia é bonita, mas a hora que as trevas lhe cercam, você canta ou você fala, eu devia ter ido embora, sabia que isso não ia dar certo e tal. Entendeu? Circunstâncias. Tire os olhos das circunstâncias. Elas não provam nada. Gente, eu não sei o que é isso, mas você sabe que são 2 barcos cheios de peixes? Deve ser muito dinheiro. E muito sustento. Mas essa não é a ênfase de Jesus em relação ao texto. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa aqui, mas vejam, em momento nenhum fala que Jesus ficou animado e alegre. 2 barcos de peixe e tal. Não fala nada disso. Não há na boca de Jesus uma citação sobre os peixes. Sabe por quê? Porque peixe não segura ninguém para caminhar com Jesus. Porque senão você vai falar assim, eu só vou andar com Jesus se eu for rico, eu só vou andar com Jesus se eu tiver um bom emprego, só vou andar com Jesus se eu tiver uma esposa boa, se eu tiver um marido bom, se eu tiver um filho bom, se eu tiver pais bons. E quando você fala em bom, é bom segundo a sua concepção e não a concepção de Deus. E aí ficou mais difícil ainda. Então, as circunstâncias é o problema que você tem que vencer. Se você for fazer as coisas para Deus, só porque a sua vida está fácil, ou porque o que você vai fazer não vai gerar sofrimento ou perseguição para você, esquece, você está no lugar errado e talvez você não entendeu ainda o que significa confiar em Deus. Todo líder, ainda ontem estava aqui num curso de liderança, aqui treinando alguns líderes, né? Ainda citei a frase lá do meu professor. Todo líder vai para a vitrine para tomar pedrada, só isso. Se você está querendo ser líder para ser elogiado, para que as pessoas falem bem de você, olha, esquece. Esquece. Você vai para a vitrine para tomar pedrada. Por isso que você tem que ter consciência das coisas que você está fazendo diante de Deus, que você está procurando fazer corretamente, sob a orientação de Deus. Porque o que acontece não importa. O que importa é a sua fidelidade para com Deus. Se você viver à mercê de comentários ou do que os outros pensam, você está perdido. E você não vai liderar nada. E vai deixar de ser líder para ser uma marionete. E marionete não lidera. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Circunstância não nos interessa. Por exemplo, se você ser pastor só porque quando a coisa está fácil, você vai largar o ministério imediatamente. Se a igreja avançar só quando tiver dinheiro, nunca vai avançar. Deve ter, mas eu não conheço uma igreja que tem um recurso grande guardado no banco para poder falar, não, o que vocês estão precisando é isso? Então vamos fazer. Quando alguém da igreja vem, pastor, preciso comprar isso, eu falo, vamos orar. Ou você contribui já. Não é? É o único jeito. Não tem outro jeito. Até que nós não falamos tanto de finanças, mas nós dependemos do quê? Da fidelidade de cada um aqui. Se eu deixar de ser fiel em você, nós não damos conta de pagar as contas da igreja. Nós não temos outra fonte de renda. Então, aí falei, como é que vocês planejam as coisas? Fé. Porque nós acreditamos no poder de Deus, não nas circunstâncias. Porque se olhar as circunstâncias, a gente ia mandar fechar, a
dos 3 pastores, jogava 3 para cima e escolhia quem que ia pegar, os outros 2 falavam, não deu. Não funciona assim, funciona com fé. Nós acreditamos no poder de Deus e acreditamos que Deus vai nos sustentar e honrar. E os presbíteros que estão na ativa, e os pastores sabem do que eu estou falando aqui, muitas vezes nós estamos ali no conselho e falamos, nós não temos condição, então vamos orar. E aparece de onde? Do céu. Deus manda alguém, Deus faz a sua obra e o recurso aparece para que a obra dele seja feita. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Um líder que depende de circunstâncias não fará nada. Via de regra, o povo de Deus tinha um menor exército, não tinha recurso, mas quando confiou em Deus, fez aquilo que era para fazer. É pena que nós não tínhamos tempo de ler aqui Hebreus, o capítulo todo 11. Então, esse é o segundo problema que você precisa resolver, o da circunstância. Se você ainda está nessa, eu não vou me dispor para ser líder lá na igreja, porque eu trabalho a semana inteira e estou cansado. Entra na fila. Você acha que é só você que está cansado? Você acha que é só você que trabalha? Você acha que os outros líderes, professores de escola dominical não trabalham, não fazem nada? Eu não vou me oferecer para ser presbítero porque tem algumas coisas erradas na minha vida. Acerta. Talvez essa é a desculpa que você está usando, é para não servir a Deus. Então, tem coisas, irmãos, que nós precisamos resolver no nosso coração. Por isso que eu falei que uma coisa está linkada à outra. Um coração onde Deus não reina, não funciona. E guardem isso. Deus não aceita o segundo lugar. Nem o terceiro, nem o quarto. Ele é exclusivista. É só Ele que pode reinar na nossa vida. E se isso te perturba, deveria perturbar mesmo, é isso mesmo. Deus não divide a glória dele com ninguém, muito menos com você, comigo, quem quer que seja. Ele é o único que precisa reinar na nossa vida. E quando Ele reina na nossa vida, não importa a circunstância. Importa em quem nós cremos. Terceiro e último problema que os líderes precisam vencer a fim de confiar em Deus é o problema da percepção. Percepção tem a ver com os sentidos, tá? Como eu organizo, como eu entendo a realidade, como o meu cérebro, sabe? Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu saboreio e daí por diante, tá? Veja que diz assim os versos 8 a 11, e aí você vai entender o que eu quero dizer. Vendo isso, vendo o quê? Os 2 barcos cheios de peixe. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Percebe? A percepção humana fica na circunstância. Eles estão boquiabertos, por quê? Porque tem 2 barcos cheios de peixe. Faltaram contratar Jesus como sócio e falar, o senhor não pode vir todo dia aí, já que ele pode vir de manhã mesmo, porque dá certo, né? O que nós passaríamos a noite inteira pegando só com uma palavra do Senhor. Pensou Jesus lá na sua oficina? Já pensou Jesus lá no seu negócio? Já pensou Jesus vendendo do seu lado? Você fala, Jesus, não, fala o senhor aí, fala aí com o pessoal aí. Pensou Jesus nas suas viagens? Você fala, Jesus, não vamos viajar não, faz daqui mesmo e vai ficar tudo certo lá. Pensou Jesus pastoreando, eu sentadinho ali, isso aí, Jesus, prega, isso aí, glória a Deus, amém, Senhor. Isso aí, fala com o povo, né? Volta a repetir, Jesus não cita absolutamente nada dos peixes. Jesus nem usou os peixes como caminho para falar, está vendo o que eu posso fazer? Ele não fala nada. Quem está boquiaberto é Pedro e os sócios, Tiago e João. Que beleza, nunca pegamos tantos peixes assim. A única preocupação de Jesus é dizer o seguinte, você agora vai ser pescador de homens. O nosso problema, irmãos e irmãs, é um problema de percepção. O problema que está difícil lá na sua casa, a sua percepção é assim, esse casamento está ruim demais. O problema que está difícil lá na sua casa, a sua percepção é a seguinte, bem que meu pai falou para mim não ter muitos filhos. E se você tem só um, você fala assim, nossa, bem que me falaram que ter um filho é uma complicação. Como disse no início, alguns estão falando é porque eu não estudei, outros estão falando é porque eu estudei errado, outros estão falando, não tem mais jeito. Não são essas coisas. Isso é percepção.
E uma percepção muito ruim. Porque se eu fosse usar a realidade do que a Bíblia diz que o quê? Esse mundo está contaminado pelo pecado. Tudo foi contaminado pelo pecado. Então não existe nada bom mais aqui, porque tudo foi mudado pelo poder corruptor do pecado em todas as coisas. Relacionamentos, trabalhos, vida, pessoas, tudo foi contaminado. Então vejam que a ênfase de Jesus é o seguinte: vem me seguir. Enquanto você continuar na percepção do que está acontecendo ao seu redor e não tomar a firme decisão de seguir a Jesus, vai ser um problema. Sou pastor há 24, indo para 25 anos. Eu tenho vontade de desistir todo dia de manhã, a hora que vai começar o dia e quando vai terminar. É do meu temperamento. Mas isso não muda nada. Não é a minha percepção que define. Eu sigo a Jesus. Enquanto Ele mandar, eu tenho que obedecer. Tenho muita vontade de ir embora. Aí vocês podem fazer a pergunta igual a minha esposa faz: mas para onde você vai? Não sei, mas eu quero ir embora. É do meu temperamento, do meu humor. Ruim isso, não é? É, mas fazer o quê? Vai falar que você não tem suas loucuras também. O que eu estou falando é percepção, isso não é realidade. A realidade é o quê? A vida não é minha, eu não comando nada. Quem comanda é Jesus. Então, enquanto Ele falar para mim ficar, para eu ficar, eu fico. Quando Ele falar para eu sair, eu saio. É isso que nós temos que entender. Então, o problema nosso é de percepção. Porque se Pedro fica na sua percepção, ele fala assim: não, Senhor, eu preciso ficar aqui agora que nós começamos, agora que nós temos uma estratégia de pescar muitos peixes, eu vou embora para quê? Agora vai ser minha chance de ganhar mais dinheiro, de sustentar minha família. Veja, Jesus fala assim: não, você vai se tornar um pescador de homens. E fala que eles arrastaram os barcos sobre a praia e deixando tudo seguiram. Eu gosto dessa expressão, deixando tudo. Problema meu e seu, talvez seja esse. Você deixou tudo? Eu deixei tudo? Porque se eu não deixar tudo, e eu vou dizer o que nós menos deixamos para seguir Jesus, nós mesmos. É fácil deixar a família, deixar as coisas, aí a gente deixa. Mas deixar a nós mesmos, sabe aqueles sonhos que você tem desde criança? Aquela vontade de fazer? Você fala: não, eu ainda vou fazer isso. E às vezes Deus já te falou: esquece, isso já passou, vamos para frente. Percepção. Talvez hoje aqui, nessa noite, você precisa perceber o que está ao seu redor. E reconhecer se você está seguindo ou não a Cristo. É dessa fé, ou é essa fé que lhe falta. Sai do âmbito de fé em exercer em alguém para aquilo que a gente chama de fé salvadora. Começa com a fé em acreditar em alguém que mandou eu jogar uma rede. Mas aqui no fim, para Pedro, André, Tiago e João, se tornou a salvação da vida deles. Eles deixaram tudo e não perderam nada. Porque ao deixar tudo, inclusive a própria vida, eles vão ganhar a própria vida. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Talvez esse seja o seu problema ainda como líder. O problema do coração. Você ainda não aceita o script de Deus e está querendo definir as coisas de acordo com a sua vontade. O problema da circunstância, se a circunstância for boa, você faz. Se for ruim, você está desanimado. Não é o que define. Ou então o problema da percepção. Ou os três juntos. Você está tentando apalpar as coisas e ver o que está ao redor, e o seu cérebro fala: não vai dar certo. E você está comprando a ideia. Nós somos chamados a tirar os olhos de nós mesmos e confiar em Deus. Certamente esse é um dos grandes desafios que nós temos. Confiar em Deus. E eu vou terminar dizendo assim: vamos para casa. Vamos pensar um pouco essa semana. E vamos chegar à conclusão se nós confiamos ou não em Deus. Porque todo mundo aqui tem boleto. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui é perseguido no trabalho. Todo mundo aqui tem dificuldades. Todo mundo aqui luta contra pecados. Mas essa não é a questão. A questão é: nós confiamos que Deus sabe o que está fazendo e
que aquilo que Ele definiu para a nossa vida, que é a vontade dEle, nós acreditamos que é o melhor? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. E aí eu espero que você responda até domingo que vem. E nós vamos continuar falando de alguns desafios que nós temos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E que nós possamos crer no poder dEle. E nós vamos ler agora o versículo 11, lá do capítulo 6 de Hebreus, que fala justamente sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia nele e no poder dele. Fiquemos em pé. Hebreus 11, 6, depois vamos cantar o hino 315 e orar e encerrar o nosso culto. Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 6. Vamos ler juntos a uma só voz? Hebreus 11, 6. Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus.